E nós vamos falar agora de um tema que afeta talvez até você diretamente, que é a previdência social dos militares, que poderá sofrer alterações resultando em defasagem salarial para os militares e pensionistas. O assunto foi divulgado pela Folha de São Paulo hoje e, de acordo com o jornal, a proposta do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, de que as novas mudanças nas regras comecem pelos militares, colocou a cúpula das Forças Armadas em alerta total, de orelha bem em pé. Assuntos ligados a mudanças na remuneração de militares inativos são considerados sensíveis e motivo de preocupação no comando. Segundo o que foi publicado, os militares temem serem alvos do governo Lula em mudanças no sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, não ainda dos militares das polícias militares. O conjunto de direitos que possuem em lei para garantia de remuneração, pensão, saúde e assistência na ativa e também na inatividade. Na última reunião do Alto Comando do Exército, que aconteceu entre os dias 13 e 17 de maio agora, os generais do topo da carreira já haviam decidido que o sistema de proteção social dos militares merecia vigilância constante. Muito bem, e agora, Gerson, você que é coronel da reserva, o governo, através do TCU, começa a mexer numa parte sensível dos militares, que é o bolso. O que você tem a dizer a respeito disso? Na verdade, essa é uma pauta muito mais política do que econômica. Veja que eu vou estabelecer primeiro um paralelismo com uma iniciativa do Tribunal de Contas da União, junto com o Ministério Público, para pedir que o Banco Central explique melhor como ele faz a arbitragem da Selic. O que isso tem a ver um assunto com o outro? Tem a ver porque, quando você percebe que o Tribunal de Contas da União ele começa a avançar sobre atribuições do Banco Central, porque existe uma intenção do governo federal de politicamente instrumentalizar os juros ou a taxa Selic de forma a que você tente controlar preços e, de certa maneira, transforme isso em capital político, você já percebe que essa experiência nos remete ao Dilma II. O Dilma III hoje leva o país para a mesma situação que nós vivemos lá atrás. E por que eu faço esse paralelismo com essa pergunta que você me fez? Porque essas tentativas de desgaste e até mesmo revanchismo com os militares, elas eram típicas dos governos militares, dos governos de esquerda. Nós vamos observar que o pior período do orçamento das Forças Armadas de toda a história recente do país foram justamente os dois governos Fernando Henrique Cardoso. Então, por incrível que pareça, aquele primeiro governo, quando ele cria o Ministério da Defesa, ele cria uma série de dificuldades para as Forças Armadas que sobreviveram. Depois vieram os governos Lula e governos Dilma, que também foram governos que instalaram uma série de mecanismos de revanchismo, por que não dizer de tentativas até de cooptação. Veja que o José Dirceu, quando ele faz uma análise do período do impeachment da Dilma Rousseff, ele alerta que um dos erros que o PT cometeu foi não ter conseguido cooptar os militares. Eles entenderam que, se tivessem mantendo apenas uma boa relação, fazendo a utilização do orçamento da União de modo a proporcionar que os militares tivessem uma profissionalização maior, eles conseguiriam, talvez, trazer os militares para uma posição que apoiasse, por exemplo, o Conselho de Defesa Sul-Americano, que era uma ideia dentro da Unasul. Isso, na verdade, não aconteceu. Os militares acabaram indo ao Haiti por uma iniciativa até da política externa do PT, mas lá ficaram mais de 10 anos, se profissionalizaram e jamais foram cooptados por essa cúpula do PT. Bom, o Dirceu falava o seguinte: numa segunda oportunidade, nós precisamos trabalhar essa questão do estamento militar, essa rejeição que existe, esse anticorpo que existe dentro dos militares contra a ideologia marxista. Como é que a gente trabalha isso? Existem dois caminhos, ou pela humilhação,
ou pela desmoralização, que é o caminho que a Argentina trilhou, e agora o Milei começa a recuperar até a autoestima dos militares lá na Argentina, ou você vai pela cooptação, como foi feito na Venezuela. Eu creio que o caminho que está sendo adotado no Brasil é o caminho da humilhação, da desmoralização. Por isso que eu tenho alertado muitas pessoas, Paulo, inclusive a você também. Eu vejo as suas críticas muito ácidas, vejo muitas pessoas fazendo críticas muito contundentes e às vezes não percebem que existe uma convergência aí de interesses que às vezes nós, da direita, somos instrumentalizados por aqueles que não entendem que o Brasil não caminha para um poder ou para uma situação de uma ditadura autoritária ainda, porque eles não têm ainda uma Guarda Nacional Bolivariana ou não têm um poder de impor essa ditadura. Por isso eles fazem via juristocracia com alguns membros da Polícia Federal. Eles não têm as polícias militares que no Brasil estão na mão dos governadores. Então, gostariam muito de ter uma força nacional mais robusta, mais musculosa. Esse foi o sonho ali do Flávio Dino, é o sonho do Lewandowski, mas eu creio que as Forças Armadas vão resistir, viu, Paulo? Nós passaremos também por esse período, como passamos pelo governo Fernando Henrique, passamos pelo governo Lula e Dilma. Nós sobreviveremos, eu tenho certeza. Eu diria que não tão ácido, mas alcalina. E vou te falar uma coisa, né? A justiça tem que ser feita. O Exército, agora sim, né, a gente consegue observar isso com muito mais clareza, está fazendo um excelente trabalho no Rio Grande do Sul. E o que a gente percebeu era justamente, talvez ali, uma intenção de fazer o que você acabou de dizer, de tentar humilhar e diminuir o esforço, o trabalho bem feito do Exército e das Forças Armadas no geral, no socorro das vítimas do Rio Grande do Sul. Essa coisa começou a aparecer agora e faz um certo sentido. Mas entendendo o que você falou, nos pareceu que você não acredita que esse tipo de ação proveniente do TCU irá adiante. Foi isso mesmo ou nós entendemos errado? Você acha que isso vai ficar apenas no campo político ou vai se efetivar com o governo Lula? Eles tentam aproveitar um momento muito peculiar. Se você observar, hoje nós temos os militares sendo atacados ou, pelo menos, sendo muitas e muitas vezes hostilizados nas redes sociais pela direita e pela esquerda. Esse é um momento singular que nós não tínhamos e muitos estão conseguindo agora, como você falou, discernir esse ardil que não é por acaso. Hoje, muita gente já consegue, inclusive, separar o que seria, por exemplo, a interface política das Forças Armadas, que é feita pelos comandantes das forças. Então, as críticas eventuais que muitas e muitas pessoas têm ao comandante do Exército, ao comandante da Marinha ou da Força Aérea, são críticas àqueles que representam essa interface entre a força, o poder operacional e o poder político. E quem está nessa posição sofre um desgaste muito grande. Agora, hoje eu acredito, como acredito em todos os outros setores, que todo e qualquer estrago que for feito pelos governos socialistas, pelos governos que têm essa visão mais estatizante, sejam nas Forças Armadas, sejam na parte econômica, seja na segurança pública, sejam nessas pautas identitárias, todo e qualquer avanço que eles fizerem serão avanços que serão revistos, ou serão refeitos, ou serão consertados muito em breve. Eu não creio que eles conseguirão avançar muito. Tentarão. Eu vi que já foi retomada, inclusive, aquela ideia de novamente voltar à questão da comissão dos desaparecidos, novamente tentam instrumentalizar a questão do 31 de março, aquilo foi negociado esse ano para tentar não escalar de novo. Partidos ou grupos mais radicais de esquerda tentam aproveitar esse momento em que a direita hostiliza os militares por uma certa frustração pelo que aconteceu ainda ali no final de 2022, início de 2023, e principalmente pelo dia 8 e 9 de janeiro, que até hoje não está muito bem explicado. Aquele dia 9 de janeiro, que é conhecido na direita como o dia da perfídia, aquele dia 9 de janeiro ainda vai precisar ser bem esclarecido para que a própria população ou o segmento mais conservador entenda o que aconteceu ali. Alguma coisa é certa.
todo e qualquer estrago que for feito, seja esse tentando separar a reserva da ativa, tentando estabelecer alguns privilégios para quem está na ativa e tirando de quem está na reserva, isso já é uma estratégia que é muito conhecida. Só que, normalmente, as Forças Armadas e as polícias militares já estabeleceram seus próprios anticorpos contra isso. Eu espero que, mais uma vez, haja uma resistência e não haja essa dissociação entre ativa e reserva, que é o que eles estão buscando nesse momento.